1 metro quadrado de espaço vertical. Isso é suficiente para iniciar um ciclo autônomo de produção alimentar. O cultivo interno é frequentemente descartado como um hobby decorativo impossível. A maioria acredita que colheitas reais exigem hectares de terra e exposição total ao clima, mas a botânica opera por regras físicas, não geográficas. A planta ignora se está em um campo aberto ou em uma sala fechada. O imperativo biológico é a sobrevivência. Se os fótons atingem a clorofila e as raízes encontram nitrogênio, a fotossíntese acontece. Com a gestão precisa de recursos, peitoris de janelas deixam de ser arquitetura e tornam-se plataformas de produção agrícola. Lâmpadas de espectro total substituem o sol. O controle é absoluto. Em aceleração, observa-se o fototropismo. Os caules se curvam e as folhas se expandem, buscando a fonte de luz artificial com precisão matemática. Por fora, uma estrutura urbana de concreto e vidro, mas por dentro, uma linha de montagem biológica gerando calorias. Aqui serão analisados 25 vegetais geneticamente aptos para o confinamento. Não se trata apenas de folhas rápidas. O espectro inclui culturas de raízes densas e biomassa pesada, capazes de prosperar onde a lógica comum diz que falhariam. A escala impressiona pela densidade. A cultura número 8, especificamente, altera a economia doméstica. Ela elimina uma despesa recorrente do orçamento semanal com a eficiência de uma fábrica. E existe um protocolo final, um ajuste técnico de logística capaz de triplicar o rendimento total da colheita. 0 metros quadrados de área extra. É possível obter biomassa comestível sem anexar novo solo ao território. O primeiro alvo nesta operação logística é a alface de folha solta. Na agronomia doméstica, esta cultura oferece o maior retorno energético por metro quadrado plantado. Não há transporte, não há armazenamento refrigerado. A folha chega ao prato com a estrutura celular intacta, entregando uma crocância, resultado da turgidez hídrica máxima, algo impossível de encontrar em produtos de supermercado que viajaram centenas de quilômetros. Para ativar o crescimento, a planta exige um microclima específico. A temperatura deve permanecer na faixa fria, entre 15 e 21 graus Celsius. A fotossíntese requer cerca de 12 horas de bombardeio de fótons por dia, o que pode ser simulado com uma simples lâmpada de cultivo ou uma janela voltada para o sul, com alta incidência solar. As variedades selecionadas para este ambiente, como Black-Seeded Simpson, Oak Leaf e Red Sails, não foram escolhidas ao acaso. Elas possuem genética compacta e maturação acelerada. O processo de plantio é mecânico. As sementes são espalhadas em um recipiente raso com mistura de substrato padrão. O solo precisa de apenas 15 centímetros de profundidade. Em corte transversal, veríamos as raízes finas ocupando rapidamente o volume disponível, transformando o recipiente pequeno em uma unidade de produção funcional, perfeito para peitoris de janelas ou bancadas de concreto. A colheita obedece a um protocolo de regeneração. Corta-se as folhas externas quando atingem alguns centímetros. O meristema central permanece intacto e continua a bombear nova folhagem por semanas. Na prática, o segredo para garantir o abastecimento contínuo é iniciar um novo lote a cada 14 dias. Mas a produção não para na alface. O próximo ativo estratégico é o espinafre. Por fora, uma folha verde comum, mas por dentro, um acumulador denso de ferro, vitaminas e minerais essenciais. O sabor é terroso e levemente adocicado quando a folha é jovem. A vantagem tática do espinafre é a sua tolerância. Ele opera com eficiência mesmo em condições de luminosidade reduzida, onde outras hortaliças entrariam em colapso metabólico. A temperatura ideal
é baixa, entre 15 e 18 graus Celsius. Se o calor aumentar, a planta ativa um mecanismo de sobrevivência chamado pendoamento, enviando energia para as sementes e amargando as folhas. O controle térmico é vital. Variedades como Bloomsdale, Space ou Baby's Leaf são implantadas a cerca de 1 centímetro de profundidade. O espaçamento entre as unidades deve ser de 2 a 5 centímetros. Em aceleração, visualiza-se. A planta emerge e cobre a superfície em 30 a 40 dias. O manejo hídrico exige precisão. O solo deve estar úmido, mas nunca saturado. Um truque técnico envolve borrifar as folhas ocasionalmente. Isso simula o orvalho matinal, reduzindo o estresse transpiratório e mantendo o crescimento estável. A terceira cultura para espaços confinados é a acelga, ou Swiss chard. Visualmente, a planta se destaca pelas hastes em vermelho, amarelo, laranja e branco. Não é decoração, é concentração de pigmentos e nutrientes. O sabor lembra o espinafre, mas com maior complexidade química. A acelga opera bem entre 15 e 21 graus Celsius, demandando de 10 a 12 horas de luz. Variedades como Bright Lights, Rainbow e Ford Hook Giant mantêm a arquitetura compacta necessária para o interior. No entanto, a logística muda no subsolo. O sistema radicular da acelga é mais agressivo e volumoso. O recipiente exige no mínimo 20 centímetros de profundidade e largura equivalente para acomodar a expansão das raízes. A colheita das folhas externas começa quando atingem de 15 a 20 centímetros de altura. A planta é uma máquina de produção de longo prazo, gerando alimento por meses, se o operador mantiver a manutenção correta. Aqui existe um detalhe crítico. A acelga é uma consumidora voraz de recursos. O solo em vasos isolados perde a fertilidade rapidamente. Para evitar a exaustão do substrato, é necessário injetar fertilizante líquido diluído a cada poucas semanas. Sem esse aporte externo de nitrogênio e minerais, o crescimento estagna. Com o manejo correto, a autonomia alimentar está garantida. 3 semanas de ciclo total. A rúcula não pede paciência, exige velocidade. É uma das culturas vegetais mais rápidas, adaptáveis ao ambiente interno. O perfil químico é agressivo. Notas picantes e uma concentração de óleos voláteis, que entregam um impacto sensorial imediato em qualquer prato. Por que colher cedo? A biologia explica. Na fase jovem, o sabor é suave e adocicado. Deixa amadurecer demais, e a química da folha muda para o ácido e o picante extremo. A planta opera melhor no frio, em uma faixa térmica entre 60 e 65 graus Fahrenheit. Ela processa fótons com voracidade, demandando de 10 a 12 horas de luz diária para sustentar o crescimento explosivo. Variedades como Astro, Rocket e Silveta dominam esse nicho. Elas não foram escolhidas ao acaso. Foram selecionadas geneticamente para ciclos rápidos de corte e rebrote. A logística de plantio é elementar. Dispersão tática de sementes sobre substrato úmido. Não é necessário profundidade abissal. Recipientes rasos de 4 a 6 polegadas são suficientes para sustentar a raiz fasciculada. Em modo acelerado, vê-se. A semente rompe a casca e cobre a superfície do solo com um tapete verde denso. Seja em caixas de janela, vasos compactos ou bandejas largas para microverdes, a eficiência espacial é máxima. O cultivador pode iniciar o corte em 21 dias. Por fora, uma folha tenra, mas por dentro, um relógio biológico correndo para a floração. Aqui existe um detalhe técnico crucial. O corte deve ser feito logo acima da base. Isso força a planta a reiniciar o ciclo vegetativo, gerando múltiplas colheitas. Mas cuidado com o florescimento. Se a planta pendoar, o jogo acaba.
A energia migra para a produção de sementes, as folhas se tornam amargas e a produção de tecido comestível cessa. A colheita frequente é a única trava de segurança contra esse processo. A estratégia muda, sai a velocidade, entra a resistência. O próximo passo na tabela nutricional é a couve-cale. Esta não é apenas uma verdura, é uma estrutura de alta densidade mineral, robusta o suficiente para converter recursos limitados em biomassa, mesmo sob estresse. O sabor maduro carrega notas terrosas e fibrosas. Já as folhas jovens mantêm uma textura tenra, ideal para consumo cru. A couve prefere temperaturas amenas, oscilando entre 60 e 70 graus. Diferente de culturas frutíferas que exigem sol pleno, a cale possui tolerância a espectros de luz reduzidos, embora 10 a 12 horas garantam a performance máxima da maquinaria fotossintética. Para o cultivo confinado, a genética compacta é essencial. Dwarf Blue Curled, Lacinato e Red Russian. Esses nomes representam variedades que não exigem hectares de terra. Elas mantêm o porte baixo e funcionam perfeitamente em contêineres. O plantio exige precisão, sementes a meia polegada de profundidade. O sistema radicular aqui é mais exigente, necessitando de vasos com no mínimo 8 a 10 polegadas de altura. O espaçamento entre as mudas é vital para garantir a circulação de ar e evitar microclimas fúngicos. Sacos de cultivo, caixas profundas ou vasos padrão. A planta se adapta ao recipiente de concreto ou plástico. Ao examinar os detalhes, percebe-se a lógica do crescimento vertical. A colheita segue uma ordem estrita. Removem-se as folhas externas inferiores quando atingem de 4 a 6 polegadas de comprimento. O centro da planta permanece intacto. Enquanto o núcleo for preservado, a fábrica biológica continua ativa. Novas folhas surgem no topo, garantindo suprimento contínuo. Um choque térmico controlado. Esse é o segredo final para a cultura anterior. Ao expor a planta a temperaturas noturnas mais baixas, o cultivador simula um estresse ambiental específico. A resposta biológica é imediata. A planta converte amidos armazenados em açúcares para proteger as células do congelamento. O resultado prático não é apenas sobrevivência, mas uma alteração química no sabor, eliminando o amargor e elevando a doçura da folha. Sexto elemento da lista: mostarda de folha. Isso não é uma alface, é uma explosão de sabor. Estas folhas carregam uma carga de ardência e pimenta, ideal para refogados pesados ou saladas que exigem personalidade. O crescimento é agressivo e denso, perfeito para sistemas internos. O perfil de sabor ataca o paladar, superando a rúcula em intensidade bruta. Quando submetida ao calor do cozimento, a química se altera e a picância diminui, revelando notas mais suaves. Para a máxima eficiência, a mostarda exige um ambiente controlado entre 60 e 70 graus. A fotossíntese requer de 10 a 12 horas de luz diária para manter a estrutura da planta compacta e produtiva. Variedades de elite para este cenário incluem a Red Giant, a Osaka Purple e a Green Wave, todas selecionadas geneticamente para maturação rápida e resistência ao confinamento em vasos. O plantio segue uma lógica industrial. As sementes são dispersas sobre substrato úmido em recipientes com profundidade mínima de 6 a 8 polegadas. Cobre-se com uma camada fina de terra. A umidade deve ser mantida sem falhas. A mostarda adapta-se a potes padrão, jardineiras de janela ou bandejas rasas para a produção de microverdes. Em modo acelerado, vê-se: as folhas exteriores expandem-se e atingem o ponto de corte em apenas 3 a 4 semanas. A planta quer viver. Se o corte for feito com precisão acima da base, o sistema radicular bombardeia energia para cima,
gerando um novo ciclo de crescimento. Mas existe um detalhe: a colheita deve ser feita cedo e com frequência. É uma questão de tempo. Folhas velhas endurecem as fibras e concentram compostos picantes a níveis intragáveis para o consumo in natura. A juventude da folha garante a textura. Sétimo recurso para espaços internos: azedinha. Por fora, parece uma verdura comum, mas por dentro carrega a potência do ácido cítrico. Tecnicamente classificada como erva, ela comporta-se como hortaliça folhosa, injetando acidez vibrante em sopas e molhos. O sabor é distintamente azedo, funcionando como um híbrido biológico entre o espinafre e o suco de limão. A azedinha tolera variações térmicas, mas a produtividade ótima estabiliza-se entre 60 e 70 graus, sob o mesmo regime de 10 a 12 horas de luz. Variedades francesas e de veios vermelhos são as mais indicadas. Elas mantêm o porte baixo e entregam volume abundante em recipientes limitados. O protocolo de plantio exige sementes a 1/4 de polegada de profundidade. O espaçamento é vital para a ventilação. Recipientes de 6 a 8 polegadas são o padrão mínimo. Transplantes também funcionam se a raiz não for perturbada. A planta prospera em jardineiras e aceita vasos menores, desde que a colheita seja constante. Ao examinar os detalhes, percebe-se o momento certo. Quando as folhas atingem 3 a 4 polegadas, inicia-se a extração. Isso ocorre geralmente entre 6 e 8 semanas. Se o manejo for correto, a planta continua a produzir comida por meses a fio. O segredo do cultivador aqui é a interrupção reprodutiva. Assim que as hastes florais surgem, devem ser amputadas imediatamente, porque quando a azedinha floresce, o objetivo biológico muda. A planta drena a energia das folhas para focar na produção de sementes. O resultado é uma folhagem dura, fibrosa e sem sabor. Para manter a fábrica de alimentos operante, a reprodução deve ser bloqueada. A variedade foi salva para o consumo. 1 centímetro de raiz branca. Isso é o suficiente para garantir uma linha de produção contínua de alimento. Passamos para a cebolinha, especificamente a variedade Tokyo Long White. Por que esta genética específica domina o cultivo interno? A resposta está na engenharia da planta. Ela ignora erros humanos. Trata-se de um organismo projetado para a produtividade bruta e regeneração agressiva. O sabor é controlado. Compostos de enxofre reduzidos entregam um perfil suave, ideal para a finalização de pratos sem a pungência química de uma cebola madura. É o equilíbrio funcional para caldos, saladas e refogados. Para o cultivador, a logística térmica é flexível. A planta opera bem em diversas faixas, mas a otimização metabólica ocorre entre 15 e 24 graus Celsius. A luz é o combustível. São necessárias de 12 a 14 horas de irradiação diária para forçar o desenvolvimento de caules espessos. Sem isso, a planta estiola e enfraquece. A variedade Tokyo Long White foi selecionada para ambientes confinados. Ela cresce rápido, mantém a arquitetura compacta e foca energia na produção de hastes longas e brancas, exigindo área mínima de solo. O processo de semeadura é mecânico. Espalhe as sementes sobre substrato úmido em recipientes com pelo menos 15 centímetros de profundidade. Cubra levemente. A umidade do solo deve ser constante para ativar a germinação. Em vasos estreitos ou jardineiras de janela, o verde explode verticalmente. A colheita via semente demora de 8 a 10 semanas. Mas existe um atalho biológico. Se utilizar o método de rebrota a partir de sobras, o ciclo cai para 1 ou 2 semanas. O mecanismo é simples. Corte as folhas, mantenha a base. Enquanto as raízes estiverem funcionais, a planta bombeará novos brotos repetidamente. Aqui existe um detalhe técnico. Não jogue fora a base branca ao cozinhar.
Coloque-a em um frasco com 2 centímetros de água sob luz solar direta. Em modo acelerado, vê-se. O centro da base se expande e novas folhas verdes emergem em dias. Isso elimina a necessidade de comprar sementes. É um sistema de circuito fechado. O nono cultivo foca na eficiência energética. Brotos de alho. Por fora, um dente de alho comum, mas por dentro, uma bateria biológica carregada. Não estamos buscando o bulbo subterrâneo, mas os brotos verdes aéreos. O sabor é um híbrido suave entre alho e cebolinha, sem a complexidade logística de cultivar a cabeça inteira. A planta exige pouco. Temperaturas entre 15 e 20 e 1 grau Celsius e 10 a 12 horas de luz são suficientes para ativar o crescimento. Não há necessidade de catálogos de sementes complexos. Qualquer dente de alho do mercado serve, desde que seja orgânico. Alhos convencionais frequentemente recebem tratamento químico para inibir o brotamento nas prateleiras. Para o plantio, a física dita a regra. Pressione o dente com a ponta voltada para cima em substrato úmido. A profundidade mínima é de 10 a 15 centímetros. O espaçamento de 5 centímetros entre cada unidade otimiza a área. A drenagem deve ser perfeita para evitar o apodrecimento da base. Quando os brotos atingem 15 a 20 centímetros, o corte é feito. Isso ocorre em 3 a 4 semanas. A planta regenera a folhagem 1 ou 2 vezes antes de esgotar a reserva de energia do dente. O segredo da produção contínua é o escalonamento. Plante novos dentes a cada 2 semanas. Assim, enquanto um lote se exaure e vira compostagem, o próximo entra no pico de produção. A velocidade é o fator crítico para o próximo vegetal, o rabanete French Breakfast. Este é um dos cultivos mais rápidos da agronomia doméstica. Do ciclo de semente à colheita completa, o processo leva menos de 30 dias. A planta não perde tempo. O resultado é uma raiz cilíndrica, de pele vermelha vibrante e ponta branca, com textura crocante e levemente picante. A temperatura ideal é mais baixa, entre 15 e 21 graus Celsius. A luz deve incidir por 12 horas diárias para garantir a turgidez da raiz. Por que esta variedade? Porque ela não exige profundidade. Ao contrário de raízes pivotantes longas, o French Breakfast se acomoda na superfície. Semeie a 1 centímetro de profundidade, com espaçamento de 2 a 3 centímetros. Cada planta precisa desse raio para expandir o tubérculo sem deformação. Vasos rasos e largos funcionam como leitos de produção em massa. A janela de colheita é estreita. Em 3 a 4 semanas, o rabanete deve ser removido. Se deixado no solo, a estrutura celular muda. A raiz torna-se lenhosa, fibrosa e imprópria para consumo. A planta tenta sobreviver e endurece os tecidos. Um erro comum é a oscilação hídrica. O solo deve permanecer uniformemente úmido. Se a água falta e depois volta em excesso, a pressão interna varia bruscamente. O resultado visual é imediato. A raiz racha ou o interior torna-se esponjoso e amargo. Controle a água e você controla a textura. O ciclo é curto, o risco é baixo e o retorno nutricional é imediato. Geometria comestível oculta no subsolo. Ao seccionar esta raiz, não se vê apenas polpa vermelha, mas anéis concêntricos alternados de pigmento rosa e branco. Esta é a beterraba quioja. Trata-se de uma cultura de duplo propósito. Para o produtor, isso significa eficiência máxima por metro quadrado. Colhe-se a biomassa foliar nutritiva na superfície e a reserva de açúcar subterrânea na mesma planta. A composição química difere das variedades comerciais padrão. Aquele sabor terroso agressivo causado pela geosmina, aqui é suprimido. O paladar é suave,
com concentração elevada de sacarose natural. Para ativar o crescimento das raízes, o ambiente exige controle rigoroso. A planta opera melhor em temperaturas amenas, entre 60 e 70 graus. A luz é o combustível principal. Sem 12 a 14 horas de exposição diária, o desenvolvimento estagna e o tubérculo não incha. Visualmente, esta variedade é compacta. Ela não desperdiça energia tentando crescer verticalmente, focando na maturação acelerada do sistema radicular. O plantio segue um protocolo preciso. Sementes a meia polegada de profundidade. Recipientes profundos, com 10 a 12 polegadas, são obrigatórios. Por fora, parece apenas um vaso com terra, mas por dentro, as raízes principais descem verticalmente. Se encontrarem o fundo do pote muito cedo, o crescimento cessa. A densidade populacional também é um fator crítico. Espaçamento de 2 a 3 polegadas entre cada unidade. Se as mudas emergirem aglomeradas, o desbaste é necessário. Na agricultura de precisão, elimina-se o indivíduo mais fraco para garantir recursos ao mais forte. Em poucas semanas, as folhas jovens já podem ser cortadas para consumo, mas o objetivo real está abaixo da terra. O ciclo completo leva de 50 a 60 dias. Nesse ponto, o diâmetro atinge entre 2 e 3 polegadas. Aqui existe um detalhe técnico vital. O momento da colheita define a textura. Se a raiz permanecer no solo além do tempo, inicia-se um processo de lignificação. As células endurecem. A polpa torna-se lenhosa e fibrosa. Arrancar a planta ainda jovem garante a integridade do padrão listrado interno e a maciez do tecido. Mas isso era apenas o começo das adaptações para espaços confinados. A 12ª cultura é a cenoura tanda de Parige, uma anomalia estrutural proposital. Em vez do formato cônico alongado, a genética desta variedade força o crescimento esférico. São raízes redondas, desenhadas especificamente para contêineres com restrição de profundidade. O sabor mantém a crocância e a doçura das cenouras longas, mas a arquitetura da planta é radicalmente diferente. A exigência de solo cai drasticamente. Enquanto cenouras tradicionais exigem profundidade para não deformar, a tanda de Parige atinge a maturação com apenas 6 polegadas de substrato. É o padrão ouro para cultivo, em bandejas ou caixas rasas. A termodinâmica do cultivo permanece similar, 60 a 70 graus de temperatura ambiente. A fotossíntese exige as mesmas 12 a 14 horas de luz intensa para compactar os açúcares na raiz. O processo de semeadura requer disciplina. Espalha-se a semente sobre uma mistura de solo solto e bem drenado. Cobre-se com uma camada fina. A umidade deve ser constante, mas nunca excessiva. Em recipientes rasos ou peitoris de janela, a drenagem é a chave para evitar o apodrecimento fúngico. Em modo acelerado, vê-se: a raiz não perfura o solo fundo, ela expande lateralmente, formando uma esfera perfeita. Em 50 ou 60 dias, com diâmetro de 1 ou 2 polegadas, a colheita é mandatória. Deixar passar desse ponto resulta em perda de sabor. Um truque da agronomia prática evita desastres na colheita. O substrato precisa ser peneirado, leve e fofo. A raiz da cenoura é sensível à resistência física. Se a ponta de crescimento encontrar um torrão de terra compactada ou uma pequena pedra, a planta reage desviando o curso. O resultado é uma cenoura bifurcada, retorcida e atrofiada. Em solo solto, a esfera cresce desimpedida. 18 polegadas de altura máxima. Isso é tudo o que a variedade Royal Burgundy Bush Beans ocupa no espaço vertical. Não estamos falando de trepadeiras descontroladas que exigem suporte estrutural. Estamos falando de uma unidade biológica compacta,
desenhada para eficiência em ambientes fechados. Esta planta opera como uma fábrica de proteínas em miniatura. Ela entrega vagens frescas e tenras, sem a complexidade logística das variedades de vara. O sabor segue o padrão clássico, doce e crocante ao morder. Mas existe um detalhe visual que serve a um propósito prático. As vagens possuem uma coloração roxa profunda e saturada. Por que essa cor específica? O contraste facilita a identificação. Contra a folhagem verde escura, o roxo salta aos olhos, eliminando o tempo perdido na busca por frutos maduros. No entanto, isso muda na cozinha. Sob o calor do cozimento, a química dos pigmentos se altera instantaneamente e a cor reverte para um verde brilhante. A termodinâmica é crucial aqui. Esta variedade exige um microclima específico, temperaturas internas entre 65 e 75 graus. A luz é o combustível primário. A planta necessita de uma exposição agressiva de 14 a 16 horas diárias. Seja em uma janela ensolarada ou sob painéis de cultivo artificial de alta potência, a intensidade luminosa dita o ritmo do crescimento. A arquitetura da planta é o seu maior trunfo. Ela permanece arbustiva, dispensando estacas, amarras ou redes de suporte. Para iniciar o ciclo, a precisão é necessária. Sementes enterradas a 1 polegada de profundidade. O recipiente deve ter, no mínimo, de 8 a 10 polegadas de solo vertical para acomodar o sistema radicular. No cultivo real, o espaçamento de 3 a 4 polegadas entre sementes cria uma densidade otimizada. Sacos de cultivo ou caixas de janela funcionam perfeitamente, desde que o volume de solo suporte a demanda nutricional. Em modo acelerado, vê-se: em 50 a 55 dias, as flores caem e as vagens surgem. Aqui entra a estratégia de exploração do recurso. O produtor deve colher frequentemente. Não é apenas para consumo, é um hack biológico. Ao remover a vagem, você envia um sinal de estresse para a planta. O objetivo dela é produzir sementes viáveis. Se a vagem some, a planta é forçada a florescer novamente para garantir sua descendência. Deixar feijões maduros no pé desliga esse mecanismo. A produção cessa, mas a operação muda quando o termostato desce. Entra em cena a ervilha Tendersweet. Esta não é a ervilha de jardim comum que escala cercas. É uma variação genética focada em volume contido. Por fora, uma planta arbustiva inofensiva, mas por dentro, um produtor rápido de vagens adocicadas. Ela elimina a necessidade de treliças complexas que invadem o espaço habitável. O sabor é idêntico ao das variedades de campo aberto, fresco e crocante. A exigência térmica é distinta. Esta planta prospera no frescor, operando idealmente entre 55 e 70 graus. Para ativar a floração e a fixação das vagens, a exposição à luz deve ser mantida entre 12 e 14 horas. A bioengenharia desta variedade mantém a estrutura abaixo de 2 pés de altura, tornando-a compatível com bancadas e parapeitos. O protocolo de plantio segue a rigidez técnica. Profundidade de 1 polegada. Solo bem drenado para evitar o apodrecimento da raiz. O espaçamento é reduzido para 2 a 3 polegadas, permitindo alta densidade por vaso. Não há necessidade de suporte vertical. A própria estrutura da planta sustenta o peso da colheita. 60 a 70 dias após a germinação, inicia-se a extração. A janela de colheita é crítica. As vagens devem estar inchadas, preenchidas, mas antes que as ervilhas internas se tornem grandes demais. Se passar do ponto, o açúcar converte-se em amido. A textura fica farinhenta. O produto perde valor. Aqui existe um detalhe invisível a olho nu. Um truque de agronomia prática. Inoculação com bactérias Rhizobium. Antes do plantio,
As sementes são revestidas com um pó preto barato. Ao microscópio, percebe-se a simbiose. Como toda leguminosa, a ervilha tem a capacidade de fixar seu próprio nitrogênio atmosférico. A bactéria coloniza a raiz, criando nódulos que funcionam como fábricas de fertilizante natural. A planta cresce mais forte. A produção aumenta. Mesmo em solo com nutrientes limitados, a biologia garante a sobrevivência e a abundância. 30 centímetros de altura. Isso é tudo que a planta exige para funcionar. A 15ª cultura da lista é o tomate cereja da variedade Tiny Tim. Por fora, um arbusto ornamental inofensivo, mas por dentro, uma máquina biológica compactada, geneticamente desenhada para a produção intensiva em espaços confinados. Não é jardinagem comum, é engenharia botânica aplicada a peitoris de janelas. O resultado são cachos densos de esferas vermelhas gerados diretamente na estrutura interna da residência. O sabor é uma equação química precisa. Doçura e acidez equilibradas em um fruto com o diâmetro de uma bola de gude grande. Mas a planta demanda condições específicas para ativar essa produção. A logística de energia é estrita. O Tiny Tim opera idealmente entre 65 e 75 graus. Abaixo disso, o metabolismo desacelera. A luz é o combustível primário. São necessárias de 14 a 16 horas de radiação luminosa diária. Janelas voltadas para o sul captam a intensidade necessária. Caso a arquitetura não permita, lâmpadas de cultivo de alta potência assumem o trabalho de fotossíntese. Esta variedade representa a unidade tática definitiva para o cultivo interno. A estatura vertical não ultrapassa 12 polegadas. Não exige estacas de sustentação ou tutores de madeira. Uma vez iniciado o ciclo reprodutivo, a fábrica biológica não para. A produção é contínua. Para iniciar o sistema, a semeadura ocorre em recipientes menores. Assim que as mudas desenvolvem as primeiras folhas verdadeiras, executa-se a transferência. O transplante exige recipientes definitivos, com pelo menos 6 a 8 polegadas de profundidade. O substrato deve ser rico e possuir drenagem agressiva. A planta performa com eficiência máxima em vasos pequenos, cestas suspensas ou contêineres decorativos sobre bancadas ensolaradas. A colheita começa cerca de 60 dias após o transplante. Se o aporte de nutrientes e água for mantido, a planta continuará gerando recursos alimentares por meses a fio. Aqui existe um detalhe técnico crucial. Na natureza, o vento e os insetos vibram a planta para liberar o pólen. Dentro de 4 paredes, o ar é estático. Não há abelhas. O cultivador precisa intervir mecanicamente. Um leve toque nas hastes ou uma batida suave nas flores abertas simula a vibração natural. O mecanismo é acionado. O pólen se solta, a fecundação ocorre e cada flor vibrada torna-se um fruto garantido. Mas a doçura ácida dá lugar agora à capsaicina pura. A seguir, pimentas picantes. Estas plantas não apenas sobrevivem em interiores, elas dominam o ambiente. Variedades como a jalapeno prosperam onde há luz incidente e calor acumulado. O perfil de sabor varia da picância leve à agressão térmica completa, dependendo da genética escolhida. Ao examinar os detalhes, percebe-se a diferença estrutural. A pimenta fresca possui uma crocância e um brilho de calor que o produto de mercado, estocado por semanas, já perdeu. As exigências térmicas sobem. Pimentas preferem temperaturas internas entre 70 e 80 graus. A necessidade de luz permanece crítica, 14 a 16 horas diárias. Janelas ao sul ou iluminação artificial forte são obrigatórias para a síntese dos compostos picantes. Para o cultivo confinado, as variedades de elite incluem jalapeno, Thai chili e tipos compactos como Apache ou Prairie Fire. Todas mantêm a estatura baixa,
mas a densidade de produção é elevada. O plantio segue um protocolo rígido. Sementes iniciam em potes de arranque. Quando a altura atinge algumas polegadas, move-se a planta para o container final. A profundidade do solo deve ser de 8 a 10 polegadas. O sistema radicular exige espaço vertical e uma mistura de solo que não retenha água em excesso. A drenagem é vital. Pimentas funcionam bem em vasos padrão ou sacos de cultivo, desde que a água flua livremente. Em aceleração, vê-se, a flor cai e o fruto emerge. A colheita inicia entre 70 e 80 dias após o transplante. Se as condições de calor e luz forem mantidas, a planta continua a bombear frutos por meses. Existe um truque de bastidores para manipular o sabor. A paciência altera a química interna do fruto. Uma pimenta jalapeno verde é colhida cedo. É mais suave e herbácea. Deixe-a na planta. A casca muda para vermelho. A clorofila se degrada. O nível de açúcar sobe e a concentração de calor dispara. O cultivador controla a potência final da colheita. Um tubérculo de batata não é apenas comida. É uma bateria biológica carregada de energia densa e amido. Cultivar batatas em ambientes internos parece um erro logístico. A planta exige espaço subterrâneo. No entanto, em recipientes profundos, a física do cultivo muda. O objetivo aqui não é a estética, é a produção de calorias em confinamento. Para o produtor urbano, a recompensa é química. Batatas compradas em mercados viajaram quilômetros, sofreram oxidação e armazenamento frio. A batata colhida no vaso possui uma textura serosa e um perfil de sabor terroso que a logística industrial aniquila. Ao assar ou fazer purê, a estrutura celular se mantém intacta. A planta opera melhor em temperaturas mais baixas, entre 60 e 70 graus Fahrenheit. O calor excessivo interrompe a tuberização. A luz é o combustível das folhas. 12 a 14 horas diárias de radiação fotossintética são necessárias para bombear açúcares para baixo da terra. Variedades compactas como Yukon Gold, Red Pontiac ou Fingerling foram selecionadas geneticamente para eficiência. Elas não desperdiçam energia crescendo verticalmente. Elas concentram massa nos tubérculos. Para iniciar o ciclo, posicionam-se as batatas semente com os olhos voltados para cima, enterradas a 10 centímetros de profundidade. O recipiente deve ter no mínimo 30 a 40 centímetros de altura. Aqui entra a mecânica da amontoa. Conforme o caule verde sobe, adiciona-se mais substrato ou cobertura morta. Não é apenas cobrir a planta, é forçar o caule a se tornar raiz. Quanto mais caule ficar enterrado, mais estolões laterais surgem. Mais estolões significam mais batatas. É uma engenharia de multiplicação vertical. Baldes plásticos funcionam, mas exigem furos de drenagem agressivos. O excesso de água apodrece a colheita em dias. A colheita de batatas novas ocorre em 70 a 90 dias. Para tubérculos de tamanho total, aguarda-se o colapso da folhagem. Quando a parte aérea morre, a parte subterrânea está pronta. Existe um segredo tático na agronomia de pequenos espaços: sacos de cultivo de tecido geotêxtil. Por fora, um material fibroso simples, mas por dentro, um sistema de aeração superior. O tecido permite que as raízes respirem, evitando o sufocamento por excesso de umidade. E a logística de colheita é brutalmente simples. Não se cava, apenas vira-se o saco. A gravidade separa a terra do alimento. O 18º cultivo essencial é o aipo. Muitos ignoram esta planta por considerá-la difícil. Erro técnico. O aipo é surpreendentemente produtivo em ambientes controlados. Pode-se iniciar via sementes ou através da regeneração de bases compradas. O perfil de sabor é salino, herbáceo e carregado de sódio natural.
Funciona como um agente de crocância em sopas e saladas. A exigência térmica é similar à da batata, 60 a 70 graus Fahrenheit. A planta precisa de luz intensa, de 12 a 14 horas, para desenvolver talos espessos e rígidos. Variedades como Tall Utah ou Golden Self-Blanching são padronizadas para esse tipo de sistema, mas a regeneração a partir de sobras é o método de menor custo. Por que jogar fora a base do aipo? Parece lixo orgânico, mas na prática é um clone gratuito da planta à espera de ativação. Coloca-se a base cortada em água rasa. Em modo acelerado vê-se. O centro da base se expande, as folhas antigas secam e novas raízes brancas rompem a superfície inferior buscando nutrientes. Após o enraizamento, transfere-se para solo enriquecido. O aipo aceita vasos padrão ou caixas de janela profundas. Até mesmo vidros com água sustentam o crescimento se o objetivo for apenas colher folhas verdes. Sementes demoram. A colheita dos talos externos leva de 90 a 120 dias. Na regeneração, folhas novas surgem em semanas. Existe um parâmetro crítico: a hidratação constante. O aipo é, essencialmente, água estruturada por celulose. Se o solo secar, a planta entra em modo de defesa. Os talos tornam-se fibrosos, duros e o sabor amarga instantaneamente. A rega deve ser rigorosa. A nebulização ocasional mantém a turgidez celular. O próximo cultivo de ciclo rápido é o agrião. Se a batata é energia e o aipo é estrutura, o agrião é velocidade. É um dos vegetais mais rápidos da botânica doméstica. Do plantio à colheita, 1 a 2 semanas. O sabor é uma explosão de compostos de enxofre, picante, ácido e fresco. Lembra a rúcula, mas com uma estrutura foliar mais delicada. O agrião tolera variações térmicas, mas a faixa ideal permanece entre 60 e 70 graus. A demanda de luz é menor. 10 a 12 horas são suficientes para a síntese de clorofila. Variedades comuns como o agrião de jardim e o agrião d'água crescem com densidade agressiva. O plantio dispensa profundidade. Sementes são espalhadas sobre substrato úmido ou até mesmo papel toalha molhado. Recipientes com 5 a 7 centímetros de profundidade são suficientes. É quase uma hidroponia passiva. Visualmente, o processo impressiona. Em dias, uma camada verde e densa cobre a superfície. Não há espaço vazio. A planta coloniza tudo. A colheita começa entre 7 e 14 dias. Usa-se tesoura. Corta-se logo acima da linha do solo. O segredo operacional é o plantio escalonado. Lotes de sucessão semanais garantem fornecimento contínuo. Enquanto um lote é consumido, o próximo já está germinando. Ocupa espaço mínimo, exige esforço quase nulo e entrega fitonutrientes frescos o ano todo. A próxima cultura adaptável para espaços interiores é o pêssego. Uma semente de ervilha não é apenas comida, é um pacote comprimido de energia biológica latente. Quando cultivada como microverde, essa energia se libera de forma explosiva. O sabor resultante não é apenas doce, é uma mistura de glicose fresca com a textura fibrosa característica da leguminosa adulta. A estrutura é crocante, perfeita para adicionar densidade nutricional a saladas e refogados sem a necessidade de cozimento longo. O ambiente exige controle térmico. A planta opera sua maquinaria celular melhor entre 15 e 21 graus Celsius. A luz é o combustível principal. São necessárias de 10 a 12 horas de irradiação diária para sustentar o metabolismo. Mas existe uma vantagem logística aqui. Ao contrário de culturas frutíferas, que exigem intensidade solar brutal, os brotos de ervilha aceitam um fluxo de fótons reduzido. Não é necessário gastar capital em genética avançada ou híbridos de laboratório. Sementes comuns
desde que não tratadas com fungicidas, funcionam como máquinas de germinação eficientes. Algumas empresas vendem misturas específicas, mas a biologia básica da ervilha é universal. A ativação do processo começa na água. O molho de uma noite inteira quebra a dormência da casca impermeável. No plantio, a tática muda para a densidade. As sementes são espalhadas sobre um substrato úmido em recipientes rasos, com 5 a 7 centímetros de profundidade. A drenagem deve ser agressiva. O solo encharcado apodrece a raiz. O solo úmido a alimenta. Recipientes baixos, caixas de janela ou tigelas largas funcionam como leitos de cultivo ideais, desde que a água tenha rota de fuga. Aqui existe um detalhe tático conhecido na agronomia prática. Por fora, um pano úmido cobrindo a bandeja recém-plantada, mas por dentro, uma simulação de subsolo profundo. A escuridão total força a planta a esticar o caule verticalmente em uma busca desesperada por luz. Isso gera hastes longas e suculentas. Assim que os brotos rompem a superfície, remove-se a cobertura. A exposição à luz ativa a fotossíntese imediatamente. O amarelo pálido torna-se verde vibrante em questão de horas. Em 2 ou 3 semanas, a altura atinge de 10 a 15 centímetros. O corte é feito na base. A planta, resiliente, mantém reservas no sistema radicular para rebrotar. Uma semeadura, 2 colheitas. O próximo alvo no cultivo indoor é a beterraba em estágio infantil. Cultivar a raiz adulta exige profundidade de solo e meses de espera. A versão miniatura inverte essa lógica. O objetivo é colher rápido e colher tenro. O perfil de sabor muda drasticamente. Sai o gosto terroso pesado da raiz madura, entra uma doçura suave e concentrada. A textura permite o consumo cru, preservando enzimas que o cozimento destruiria. A exigência térmica permanece estável, também entre 15 e 21 graus Celsius. No entanto, a demanda energética sobe. De 12 a 14 horas de luz são obrigatórias. Sem isso, a raiz não incha. Variedades clássicas como Detroit Dark Red, Golden ou Chioggia respondem bem a esse manejo de escala reduzida. O plantio exige precisão geométrica. As sementes descem a pouco mais de 1 centímetro de profundidade. O recipiente precisa de 20 a 25 centímetros de altura para acomodar a raiz axial. O espaçamento é vital, 5 centímetros entre cada planta. O solo deve ser solto. Em solo compactado, a raiz luta para expandir. Em substrato leve, ela cresce redonda e uniforme. Por que arrancar mudas saudáveis logo no início? Parece desperdício de recursos, mas na prática é pura estratégia de sobrevivência. A semente da beterraba é tecnicamente um glomérulo, um aglomerado multigerme. De uma única cápsula surgem múltiplos clones. Sem intervenção humana, eles competem ferozmente por nutrientes e espaço físico, resultando em raízes deformadas. O desbaste agressivo elimina a concorrência. As mudas removidas não vão para o lixo. Elas servem como microverdes ricos em ferro. As plantas restantes ganham território para expandir. Em aceleração vê-se, o hipocótilo engrossa e a raiz ganha volume. Quando o diâmetro atinge 2,5 centímetros, geralmente entre 35 e 45 dias, o ciclo fecha. Raízes formadas, folhas colhidas. O sistema entrega nutrição completa em espaço confinado. 60 dias é o tempo necessário para converter luz artificial em biomassa comestível de alta densidade. O próximo alvo de cultivo interno é o brócolis, especificamente as variedades anãs, geneticamente selecionadas para espaços confinados. Enquanto a versão de campo exige hectares e logística pesada, estes tipos compactos operam como microfábricas de nutrientes dentro de contêineres. O sabor não é o padrão genérico de supermercado.
É terroso, com notas de enxofre e um final levemente adocicado. A textura difere radicalmente. Onde o produto comercial é fibroso e rígido devido ao transporte, a colheita doméstica se desfaz na boca. Biologicamente, a planta exige controle térmico rigoroso. A temperatura deve oscilar entre 60 e 70 graus. O motor fotossintético precisa de combustível. 14 a 16 horas diárias de lúmens intensos são obrigatórias para compactar a inflorescência. Sem essa energia, a estrutura se alonga e perde valor nutricional. Variedades como Desico, Calabrese ou Happy Rich foram desenvolvidas para eficiência. Elas não ocupam espaço lateral desnecessário. O plantio segue um protocolo estrito. As sementes iniciam a vida em células de germinação. Assim que as folhas verdadeiras surgem, o transplante deve ocorrer para vasos, com profundidade de 10 a 12 polegadas. O sistema radicular precisa desse volume vertical para ancoragem e busca de água. Em agronomia prática, vasos maiores ou bolsas de cultivo oferecem a estabilidade necessária para a planta adulta. A colheita não é o fim do ciclo. Entre 60 e 80 dias, a cabeça principal atinge a rigidez ideal. O corte deve ser angular. Isso evita o acúmulo de água na ferida, o que causaria podridão. Mais importante, a remoção do topo aciona um mecanismo de sobrevivência na planta, forçando-a a emitir brotos laterais. A produção continua. Aqui existe um detalhe técnico vital. O calor é o inimigo. O estresse térmico faz a planta entrar em pânico, abrindo as flores prematuramente e liberando compostos amargos. Manter o solo úmido e o ar fresco garante que o açúcar se concentre nos tecidos. O próximo ativo para espaços internos é o repolho. Não as variedades gigantes que ocupam metros quadrados, mas cultivares compactos desenhados para a eficiência de potes. É uma fonte bruta de folhas crocantes, ideais para conservas de fermentação como o chucrute. Por fora, uma esfera verde comum, mas por dentro, camadas densas de folhas ricas em água e fibra. O sabor fresco é suave, sem a acidez da oxidação pós-colheita. As exigências ambientais se repetem. Temperaturas frias de 60 a 70 graus e fotoperíodo estendido de 14 a 16 horas. Variedades como Jersey Wakefield, Gonzales ou Golden Acre são as escolhas lógicas para a bioengenharia doméstica. Elas produzem cabeças menores, mas com densidade celular superior. O transplante exige recipientes de, no mínimo, 12 polegadas de largura. O repolho desenvolve uma rede de raízes superficiais extensas que vasculham o substrato em busca de recursos. No nível do solo, acontece uma guerra por nutrientes. O repolho é classificado como um alimentador pesado. Ele drena o nitrogênio do solo com velocidade agressiva. Um segredo técnico: sem aplicação quinzenal de fertilizante líquido balanceado, a planta entra em colapso nutricional. O resultado seria uma estrutura frouxa e sem valor comercial. Mantendo a carga de nutrientes alta, a cabeça se fecha sólida como uma pedra. A colheita ocorre entre 70 e 90 dias, cortando-se a base inteira. A complexidade aumenta com a couve-flor, principalmente os tipos mini, que economizam área útil. É um cultivo de precisão. O objetivo é obter floretes brancos e tenros, livres do amargor da oxidação que afeta produtos estocados por semanas em câmaras frias. O sabor real é de nozes, com uma doçura sutil. A planta opera na mesma faixa térmica de 60 a 70 graus, exigindo as mesmas 14 a 16 horas de luz para a síntese correta dos tecidos. Variedades como Snow Crown, Amazing ou Fremont permitem colheitas em escala reduzida sem perda de qualidade organoléptica. O solo deve ser rico e com drenagem perfeita.
Vasos de 12 polegadas são o mínimo absoluto. O sistema radicular da couve-flor é sensível. Qualquer restrição espacial aborta o desenvolvimento da cabeça. Em aceleração visual, nota-se: as folhas se abrem e, no centro, a massa branca começa a inchar. A janela de colheita é estreita. Entre 60 e 80 dias, quando a cabeça atinge 4 a 6 polegadas, é imperativo cortar antes que os floretes se separem e a textura se torne granulosa. Existe um procedimento manual indispensável chamado estiolamento. Assim que a cabeça começa a se formar, ela deve ser protegida da luz. O cultivador amarra ou prende as folhas externas sobre o centro, criando um casulo escuro. Isso não é estética, é química. A luz solar direta ativa pigmentos que amarela a couve-flor e degradam o sabor. O bloqueio físico da luz mantém a estrutura branca, cremosa e comercialmente viável. O controle é total. Um fruto denso e escuro. O último item da nossa lista técnica é a berinjela. Estas não são apenas plantas decorativas, são estruturas arbustivas compactas, projetadas para operar em ambientes internos e gerar alimentos de alto valor calórico. O espaço exigido é surpreendentemente pequeno, mas o retorno em biomassa é elevado. Ao analisar o fruto, percebe-se a densidade. A polpa é rica e cremosa. Quando submetida ao calor, a estrutura celular se modifica, adquirindo um sabor levemente adocicado e uma textura fibrosa, semelhante à carne. Funciona perfeitamente em grelhados, assados ou como componente de carga em massas. É combustível biológico de alta qualidade. A planta exige condições tropicais simuladas. O termostato deve permanecer na faixa entre 70 e 80 graus Fahrenheit. Abaixo disso, o metabolismo vegetal estagna. A demanda por luz é agressiva. São necessárias de 14 a 16 horas de irradiação intensa todos os dias. Janelas com exposição solar direta funcionam, mas luzes de cultivo potentes garantem que a fotossíntese ocorra sem interrupções. A seleção genética é fundamental aqui. Variedades como Fairy Tale, Hansel ou Patio Baby são as mais indicadas. Elas foram desenvolvidas para manter o porte baixo, focando a energia na produção de frutos menores e numerosos, em vez de desperdiçar recursos crescendo caule e folhagem excessiva. Ideais para a logística de contêineres. O processo de plantio segue um protocolo rígido. Inicia-se as sementes em recipientes pequenos. Assim que as mudas atingem algumas polegadas de altura e estabilizam, o transplante é imediato. O destino final deve ser um container com profundidade mínima de 10 a 12 polegadas. O sistema radicular precisa desse espaço vertical para ancoragem e busca de nutrientes. O substrato deve ser rico e possuir drenagem rápida para evitar o apodrecimento das raízes. Vasos padronizados, sacos de cultivo ou recipientes decorativos funcionam, desde que o volume suporte a massa da planta adulta. O ciclo de produção é rápido. Entre 60 e 80 dias, os frutos atingem o ponto de colheita. O indicador visual é claro. A casca torna-se brilhante e a polpa firme. A extração deve ser feita enquanto o fruto ainda é jovem e tenro. Se demorar, sementes duras se formam no interior e a qualidade do tecido comestível cai drasticamente. Aqui existe um detalhe técnico crítico. Na natureza, insetos fazem o trabalho pesado. Em um ambiente fechado, o jardineiro precisa assumir a função de polinizador. A planta precisa de assistência mecânica para converter a flor em fruto. O método é simples: pequenos toques na base da flor ou o uso de um pincel fino para transferir o pólen manualmente. É uma intervenção direta. Sem essa ação, a flor seca e cai. Com ela,
cada flor é induzida a desenvolver uma berinjela viável. Mas isso era apenas o começo. Existe um protocolo de otimização que produtores profissionais utilizam há décadas. Se o objetivo é aumentar drasticamente o rendimento sem adicionar um único vaso extra ou expandir a área física, a resposta está na física óptica. Reflexão de luz. O conceito é cercar a zona de cultivo com material reflexivo. Cartolina branca simples. Folha de alumínio montada sobre papelão. Cobertores térmicos de emergência prateados. Ao posicionar esses materiais atrás e ao redor das plantas, cria-se uma câmara de luz. Por fora, uma montagem simples, mas por dentro, um reator de fótons. A luz que normalmente se perderia no ambiente é rebatida de volta para as folhas inferiores e para os lados sombreados da planta. A eficiência energética do sistema dobra efetivamente. Isso é vital se a fonte de luz for única ou vier de uma janela lateral. Ao observar de perto, nota-se a diferença na biologia da planta. O crescimento acelera, a produção de frutos aumenta, a saúde geral melhora. O motivo é puramente logístico. Cada folha passa a realizar fotossíntese em capacidade máxima, e não apenas o topo iluminado. O custo de implementação é irrisório. O tempo de montagem é de 5 minutos. O resultado final convence pela matemática pura. Mais alimento com a mesma quantidade de energia.